Olá, vamos começar mais um módulo do Programa de Formação Complementar Informática para Análise de Dados Sociais InfoSoc. Módulo 1. Visualização e análise de indicadores sociais com o Google Data Studio. Vamos ver hoje a parte 4, como são calculados os indicadores. Indicadores sociais são importantes instrumentos para a análise e o planejamento. Têm cada vez mais sido utilizados como meio de monitoramento e controle social de ações públicas. A construção de relatórios interativos de indicadores sociais, como estamos mostrando aqui como fazer com o Google Data Studio, tem um grande potencial para estimular as pessoas a compreenderem as mudanças que têm ocorrido nas condições de vida na sociedade e no país. Os indicadores demarcam as mudanças sociais, muito mais do que apenas impressões sobre como se transforma a vida das pessoas. Os dados tematizados e indicadores nos permitem compreender as tendências da mudança social. Servem também para que se estabeleça metas para as políticas públicas que podem ser monitorados por todas as pessoas. Por isso, os indicadores têm sido utilizados em várias aplicações. Servem desde o diagnóstico de uma determinada situação, quando se começa a pensar numa política, seja por uma ação pública, municipal, estadual, federal, por uma instituição pública ou por uma organização não governamental, ou mesmo por uma empresa que deseja implementar ações sociais, por exemplo, no âmbito do Pacto Global, voltado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, essas ações começam com um diagnóstico e os indicadores servem de base para que esse diagnóstico seja construído. Em seguida, a análise da realidade para que se possa planejar a ação, planejar a intervenção que vai ser feita, também depende da construção e da visualização dos indicadores. Durante todo o processo de implementação de uma determinada política, os indicadores ajudam a visualização, ajudam a que se possa ter uma visão clara sobre como está sendo feita a implementação dos objetivos traçados na política, seja por parte dos órgãos públicos, de instituições não governamentais ou por parte de empresas. Os indicadores têm também uma função muito importante na análise do impacto, a eficiência, a eficácia e efetividade das políticas. E o monitoramento requer que os indicadores, que as informações sejam passadas para as pessoas de uma maneira clara, transparente. Daí porque esse tipo de trabalho que estamos fazendo aqui, estamos passando para vocês no Google Data Studio, é muito importante. Então, para o monitoramento das ações e das políticas públicas, ou seja, para que as pessoas possam efetivamente entender, cobrar, se apropriar dos resultados das ações que são feitas pelas políticas, é necessário que o acesso à informação seja bastante amplo e transparente. E um relatório visual interativo, como um dashboard desse feito pelo Google Data Studio, oferece uma ferramenta que oferece um poder muito grande para que as pessoas possam rapidamente entender e compreender os dados que estão sendo trabalhados. A construção dos indicadores requer um trabalho muito claro e bem organizado por parte da equipe que está construindo a política ou a ação em prol de um determinado objetivo. Indicadores são construídos a partir de relações mensuráveis entre variáveis ou entre a proporção de uma parte da variável e o total dos casos representados. Em geral, a construção de um indicador usa uma forma matemática bastante simples, envolvendo apenas as operações aritméticas básicas. Os indicadores podem ser sofisticados, depende do objetivo do grupo que está elaborando o trabalho, mas geralmente os indicadores eles apontam as informações que nós queremos transmitir com recursos matemáticos bastante simples.
Vamos ver aqui alguns tipos básicos de indicadores simples, como são construídos. A base da construção do indicador é uma proporção. A variação que mostra como uma parte de um determinado conjunto varia em relação ao total. Por exemplo, se pegarmos a população urbana e a população rural, podemos ver como que a população urbana varia em relação à população total, nos dando um indicador, uma proporção que poderíamos chamar de urbanização. E poderíamos dizer, por exemplo, que numa determinada cidade, de cada 3 habitantes, 2 são da área urbana, ou seja, são 2 terços da população. Isso poderia ser comparado, então, no tempo, comparado com outros municípios, poderia-se estabelecer metas em relação a essas informações, ou pode-se utilizar essa informação como diagnóstico, como base para uma determinada análise. O importante aqui é termos claro que a base de um indicador é uma proporção que utiliza um recurso matemático bastante simples. Se formos trabalhar, por exemplo, para facilitar a comparação entre municípios de tamanho diferente, então construímos as taxas. As taxas são proporções expressas em unidades de 100 ou outro múltiplo de 10, por exemplo, 1.000, 100.000, 1 milhão. O objetivo é facilitar a comparação de unidades que têm um tamanho diferente. Então basta multiplicar a proporção que havíamos encontrado anteriormente da população urbana sobre o total, por exemplo, vezes 100, e teremos então a taxa de urbanização. Nesse caso, diríamos então que do total de habitantes daquele município, 66,7% são da área urbana. 66,7% são da área urbana, ou seja, os mesmos 2 terços que havíamos visto antes. As taxas, elas são importantes, então, para facilitar a comparação entre unidades que tenham tamanhos diferentes. Os indicadores podem ser também diferenciados em termos da sua complexidade, não da complexidade matemática, mas da complexidade de fenômenos que estão sendo representados dentro desse indicador. Vamos chamar o indicador analítico quando ele mede uma dimensão, um fenômeno, por exemplo, como vimos ali a taxa de urbanização. Vamos chamar de indicador sintético quando o indicador ele sintetiza, ou seja, ele agrega várias dimensões, vários fenômenos diferentes em um único índice, em um único número, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos ver o Índice de Desenvolvimento Humano municipal, que estamos trabalhando aqui com a nossa base de dados de referência, a partir do trabalho feito pelo PNUD, pelo IPEA, pela Fundação João Pinheiro, no Atlas Brasil 2013. E o pessoal do PNUD, do IPEA e da Fundação João Pinheiro desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é uma adaptação do IDH para a realidade dos dados que temos disponíveis nos nossos municípios. Então, o IDH ele é um indicador sintético porque ele sintetiza 3 informações: o índice de longevidade, o índice de renda e o índice de educação. Então, ele quer dizer que se um determinado município ele tem um desenvolvimento humano, porque as pessoas vivem bastante, as pessoas têm uma renda razoável e têm uma educação satisfatória dentro daquilo que é ofertado pelo país. Então, essa seria a ideia do indicador sintético. O índice de longevidade, no caso do desenvolvimento humano municipal, do IDH-M, é calculado pela esperança de vida ao nascer, o índice de renda pela renda per capita e o índice de educação, por sua vez, ele é composto por outros 2 índices: o índice de escolaridade da população adulta e o índice de frequência de crianças e jovens à escola. Esses índices eles são agregados a partir de médias. Então, é feita a média de cada um. No final, a média geométrica, o índice de longevidade, o índice de renda, o índice de educação, nos dá o índice de desenvolvimento humano municipal. É um indicador sintético. É fundamental conhecer como são feitos os indicadores
e algumas informações são muito importantes: a fonte dos dados, a origem dos dados, a forma como foi calculado, a unidade, domicílio, pessoa, família, o nível de agregação do indicador, os limites e a confiabilidade dos dados, a descrição e a forma de análise e a periodicidade. Então, a divulgação dos indicadores requer que os números sejam também acompanhados dessas informações para que o público possa conhecer quem produziu os indicadores, qual que é a origem dessa informação, como foi calculado, caso se queira recalcular e refazer os trabalhos, se estamos tratando de uma unidade domiciliar ou familiar, uma pessoa, outra forma de unidade, isso é fundamental porque vai fazer toda a diferença em quando estamos pensando o indicador, por exemplo, de taxa de urbanização. Então, o que aumentou? O número de pessoas morando no município ou o número de domicílios na área urbana? Isso faz uma diferença bastante grande. O nível de agregação também vai permitir comparação entre os mesmos níveis. Quanto mais desagregado o nível dos dados, mais próximo da realidade das pessoas, quanto mais agregados, países, estados, mais se utiliza esses indicadores para políticas macro. A confiabilidade dos dados e os limites, a equipe que elaborou os indicadores geralmente expõe, coloca quais são os limites dos dados, a forma que pode ser analisado também geralmente é acompanhado pela própria equipe que elaborou os dados. Isso é muito importante, tanto para a análise das informações, quanto para que o público possa fazer o monitoramento, sabendo que os dados eles têm determinadas limitações e como se pode confiar que aquela informação ela reproduz de fato o que está sendo indicado nos dados. Bom, dentro do nosso trabalho aqui que estamos desenvolvendo com o Google Data Studio, estamos então trabalhando com a planilha do Atlas de Desenvolvimento Humano, elaborado pelo IPEA, PNUD e pela Fundação João Pinheiro. Temos na planilha uma seleção prévia que fizemos para poder facilitar o uso dos dados para o estado do Paraná. Os índices de 30 índices foram selecionados, uma planilha original de mais de 250 índices, indicadores elaborados por essa equipe e para todo o Brasil. Aqui selecionamos 30 indicadores para o Paraná. E nós vamos ver que nós colocamos as informações que a própria equipe que elaborou esse trabalho desenvolveu na sua planilha, né? Nós vamos colocar aqui e acrescentar as informações junto da fonte de dados. Então nós temos aqui na primeira parte a planilha original. Já sabemos que na primeira linha nós temos então as variáveis e nas linhas subsequentes os casos relativos aos municípios. Nós vamos ver aqui a fonte de dados, uma informação que nós acrescentamos à planilha original para que vocês e o público que for conhecer os relatórios que vocês produzirem a partir desses dados possam ter claro quem elaborou a equipe. Vamos clicar ali na fonte de dados e vamos ver lá a informação sobre quem elaborou os dados. Os dados todos eles são oriundos do censo do IBGE 91, 2000 e 2010, mas a equipe que elaborou foi a equipe do Atlas de Desenvolvimento Humano Brasil, que pode ser acessado pela internet no endereço que está indicado na própria planilha. Vamos ver aqui o dicionário das variáveis, que é um item muito importante. Na planilha original, esse dicionário é chamado de siglas. Colocamos o nome para dicionário de variáveis, porque é o nome mais comum que se tem quando se tem essa informação. A planilha ela vem com os indicadores, com os dados, e tem que ter também o dicionário dos dados, ou seja, a descrição de como foi calculado esses dados, qual que é a utilização deles. E há uma outra informação que não está aqui, porque os dados já estão todos dentro de uma planilha que estamos trabalhando, mas quando os dados vêm em formato texto, há também uma descrição que é o layout dos dados, que é a informação necessária para que possamos fazer a importação do arquivo texto original para uma planilha, para um banco de dados, enfim, para o programa que vamos trabalhar. Nesse caso, o layout ele já está estabelecido aqui na própria planilha. Bom,
Quando trabalhamos aqui com um dicionário, a primeira informação que temos, então, é o nome das variáveis, que a equipe que desenvolveu chamou de siglas, né? Mas são os nomes das variáveis. Nós temos, na sequência, um nome curto dessa variável, for uma memorização rápida sobre o que significa. Então, o F significa o código da unidade da federação, são os estados. A unidade, o FN é o nome da unidade da federação, então o primeiro, o F é um código, 01, 011, 041. O FN é o nome do estado, São Paulo, Paraná. O código do município, na sequência, do IBGE. Código com 6 dígitos, código com 7 dígitos. O nome do município. O indicador de esperança de vida ao nascer. Taxa de fecundidade total. E assim, os indicadores todos vão sendo descritos. Depois, o nome longo, um pouco mais de detalhamento sobre o indicador. E aí já tem um pouco a ideia de para que serve esse indicador, o que ele pode, o que ele está trazendo de informação. Por exemplo, mortalidade infantil, o primeiro é a mortalidade infantil até 1 ano de idade. A razão de dependência, percentual da população de menos de 15 anos, da população de mais de 65 anos, em relação à população de 15 anos. E vamos ver então a definição dos indicadores, uma forma de cálculo, né, informando então um pouco mais de detalhes sobre como está composto esse indicador. Nós temos aqui, os indicadores são divididos nós podemos dividi-los por categorias. A planilha ela traz algumas divisões, mas não necessariamente organizado por categorias, mas ao ler os indicadores você pode perceber que há algumas categorias. Por exemplo, os primeiros indicadores dizem respeito à localização do município, depois indicadores demográficos, como esperança de vida, fecundidade, razão de dependência. Se olharmos mais para baixo, teremos no final o indicador sintético IDHM e os indicadores sintéticos que compõem os indicadores que compõem o indicador sintético IDHM, educação, atividade e renda, e a forma de cálculo desses indicadores. Bom, sabendo já dessas informações, vamos colocar em prática isso no Google Data Studio, nosso relatório. Então, sabendo, por exemplo, que temos o IDHM como indicador sintético e permitindo que a população dos municípios do Paraná possam comparar o desempenho anual, decenal dos seus municípios em relação à educação, atividade e renda, vamos pegar na nossa planilha que estamos construindo e vamos colocar o IDHM ao lado, na mesma tabela, com os 3 indicadores que o compõem. Nós sabemos que a introdução de uma planilha no relatório do Google é feita através do comando adicionar, no menu adicionar gráfico. A tabela ela é uma forma de gráfico. Sabemos também que os controles que nós vamos inserir, município, ano, eles podem ser adicionados pelo menu adicionar controle. Para adicionar as variáveis na mesma tabela, nós vamos colocar mais uma métrica, como o Google Data Studio chama as variáveis que estão sendo colocadas como forma de demonstração da informação, as métricas. O Google Data Studio vai chamar de dimensões as variáveis que descrevem o que estamos informando, e as métricas, as variáveis que trazem as informações numéricas. Então, o município é uma dimensão, e IDHM, IDHME, IDHML, IDHMR são métricas dentro da nomenclatura do Google Data Studio. É só adicionar a métrica lá no menu ao lado direito e teremos então o nosso relatório. E podemos visualizar aqui e mostrar para o público então como cada município o público pode acompanhar e visualizar e monitorar como seu município ao longo das décadas de 91, 2000 e 2010 evoluiu em relação ao IDHM total, final, sintético, mas também evoluiu mais educação, renda, longevidade, como se comporta em relação a outros municípios vizinhos, como se comporta em relação a municípios maiores, menores. Então, todas essas informações elas podem estar disponíveis num relatório
como esse do Google Data Studio, permitindo que as pessoas possam monitorar, acompanhar e utilizar essas informações para as ações em prol da sua região, da sua cidade.